Nesse vídeo eu vou contar para vocês a minha rotina de estudos até ser aprovado em medicina pela Federal. Se teve uma coisa que eu mudei de um ano para outro e com toda certeza me fez ser aprovado em medicina, foi mudança de rotina. Foi adquirir novos hábitos e novos comportamentos favoráveis que me ajudaram a ser aprovado. Então vamos lá. Primeira coisa, eu não acordava 4 horas da manhã antes do sol e depois da Manucite para estudar. Eu justamente acordava ali, basicamente, umas 6h30, 6h40, dependia se eu estava muito cansado. Às vezes ali algum dia eu acordava cerca de 7 horas da manhã e a primeira coisa que eu fazia era me expor ao sol. Se expor ao sol pela manhã é muito importante para você regular o seu ciclo circadiano e avisar para o seu corpo que você estudou. Você estudou não, você dormiu. Então, ao se expor ao sol na parte da manhã, você informa para o seu corpo que você acordou e aí a partir disso, hormônios vão sendo produzidos, neurotransmissores vão sendo produzidos e você estuda com disposição. Se você é uma pessoa que tem muito sono na hora de estudar, se você tem disposição na hora de ver uma aula, de fazer exercício, tente se expor ao sol ali cerca de 20 minutinhos, mais ou menos, para avisar o seu corpo que você tá ali, ó, no modo de alerta, que você estudou, que você não tá mais dormindo. Com toda certeza isso você vai te surpreender muito em como isso pode impactar a sua rotina. E depois de me expor ao sol ali 20 minutos, geralmente eu pegava um café e ia ali no quintal, né, dava uma refletida, enfim, ficava ali um pouquinho de tempo, uns 20 minutinhos, e eu voltava e tomava meu café da manhã. E aqui tá outra coisa, tem muita gente que acorda aí e já se empanturra de doce, né? Enfim, toma aquele suquinho de caixinha, tem mais açúcar do que suco, e depois fica com uma sonolência do caramba. É claro, tem muito açúcar ali, e o rebote do pico de insulina vai te deixar pro chão. Então, a sua primeira refeição ela tem que ser muito equilibrada. Misture frutas, proteínas, faz um omelete no café da manhã, por exemplo, cara, sabe? Se nutra realmente de alimentos que vão te ajudar a ter uma disposição boa ao longo do dia, ao longo da manhã. Então, eu acordava, comia muito bem, e depois de um tempinho, né, ali de 10 minutinhos, eu ia meditar. Uma coisa que me atrapalhava era que eu ia estudar e qualquer coisa me dispersava. Vinha um pensamento de uma coisa que eu ia ter que fazer no fim do dia, ou se não do treino que eu ia fazer na academia, ou sei lá, um barulho na rua me dispersava e eu ficava realmente desconcentrado na hora da aula. Para resolver isso, eu adotei o hábito justamente de meditar. Eu fazia meditação mindfulness. Se vocês quiserem que eu fale um pouco mais de como que é, só mandar aqui nos comentários, manda no Instagram lá, ó, tá aqui o Instagram também, para vocês mandarem. E me ajudou muito, me ajudou justamente a controlar esses pensamentos. Então eu meditava ali cerca de 10 minutos mais ou menos. Depois disso, tomava uma xicrinha de café e ia estudar. No período da manhã, eu gostava de destinar para ver parte teórica. E o modelo de obtenção de material teórico que eu gostava muito de usar era justamente ver videoaulas e ver resumos. No primeiro vídeo desse canal, eu justamente ensinei a quando usar videoaulas e quando ver resumos. Se isso te interessa, é só buscar aí que com toda certeza você vai achar. Mas eu destinava ali para ver cerca de 3 matérias por dia, na parte da manhã de modelo teórico, e encaixar uma revisão. A minha primeira sessão de estudo era justamente fazer a revisão. Por quê? Porque era a coisa mais difícil de se fazer. Ver aula, óbvio que você precisa prestar atenção, só que é um estudo mais passivo do que você fazer uma revisão, do que você corrigir seus erros. Então minha primeira tarefa do dia era justamente a mais difícil, para que no fim do dia eu não a tenha procrastinado. Então eu já fazia uma revisão ali de primeira matéria do dia e depois eu via justamente ali as aulas que eu tinha para ver, né? Obtinha o material teórico a partir disso. Geralmente a duração das aulas era de 50 minutos e se por acaso sobrasse algum tempo, eu fazia algumas questões ali mais de revisão ou se não, eu descansava mesmo. Dependia de como eu estava no dia, do que eu tinha feito no dia anterior, por exemplo. Mas a minha rotina não era simplesmente ver as aulas, né? Era tornar o processo de ver aula o mais ativo possível. A gente sabe que se você pega aqui um tablet, um notebook, só fica vendo a aula assim, o professor só te passando informação, você babando, não é o método de estudo mais eficiente do mundo. Então, para não ficar nessa ociosidade, eu justamente tentava ali, conforme o professor ia me passando informações, mesclando essas informações, entendendo, mas mesclando essas informações com a aula passada, né? As aulas têm continuidade, por exemplo, quando você vai estudar botânica, você começa estudando sobre briófitas, depois você vai para pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, enfim. Se você não viu uma relação entre uma aula e outra, o seu estudo não vai ser tão produtivo quanto se você visse, quanto se você olhasse para isso e falava, caramba, cara, peraí, eu posso comparar esses grupos, eu posso relacionar essas informações de hoje com as informações que eu obtive semana passada. E fazendo isso, fazendo esse estudo escadinha, esse estudo mesclado, é muito difícil que você esqueça o que você está estudando, porque você sempre está voltando nos principais tópicos.
na hora do vestibular você não vai ter que explicar a aula inteira que você teve. Você vai ter que saber uma informação ali para responder uma questão, você vai ter que saber dois raciocínios ali para justamente desvendar o que o enunciado quer de você. Então, mesclar os conteúdos entre as aulas era uma coisa que eu fazia e que me ajudava a reter mais informação, prestar mais atenção na aula e não esquecer o que eu estava vendo. Além disso, quando eu finalizava uma aula, eu tentava me explicar ativamente o que o professor tinha me passado nessa aula. Então, acabava ali, sei lá, as leis de Newton. Tá? Em vez de só passar para a próxima aula, eu pausava ali, acabava a aula e eu tentava me lembrar ativamente qual era a primeira lei, a segunda lei, a terceira lei. Mas não só isso, como que eu podia aplicar isso no meu dia a dia? Tá entendendo? E aí, quando que você começa a ser o seu próprio professor, cara, eu duvido que você vai esquecer esse conteúdo tão facilmente se você só acabasse a aula e fosse para outra matéria. Sabe? O professor te passou um monte de informação. Em vez de você pegar essa informação e refletir um pouquinho e falar, caramba, como que a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração, como que isso está presente no meu cotidiano, cara? Como que eu posso, sabe, entender que a terceira lei de Newton, ação e reação, influencia a minha vida? Puta, eu faço luta. Caramba, então quando que eu chuto a cabeça do meu adversário, bicho, a mesma força que tá nele, tá em mim. Mas por que, por exemplo, quando eu chuto a cabeça do meu adversário, a cabeça dele sai voando muito mais rápido que meu pé? Ah, peraí, porque toda força tem uma aceleração ali mesclada, então quanto mais massa tem um corpo para uma mesma força, menor a aceleração. Entendeu? Então, é óbvio que isso foi só uma ilustração. Eu realmente faço luta, mas enfim. Foi só para vocês entenderem como vocês podem relacionar os conteúdos aqui, tá? Enfim. Sabe, relacione o que você viu no dia a dia com as coisas do seu cotidiano. Isso com toda certeza vai tornar o seu estudo muito mais produtivo. Fechou, amanhã acabou. O que eu ia fazer? Almoçar. Nessa hora eu provavelmente estava morrendo de fome já, precisava comer alguma coisa. Porque quando eu estudo, faço atividade física, qualquer coisa, isso é uma coisa que eu fico com fome, cara, cansado e com fome. Então eu ia comer, comia bem mesmo, sabe, o pratão. E depois de comer, eu não ia primeiro que eu não comia assistindo aula. Isso daí é doideira. Se você almoça, você faz um lanche. Ah, esqueci de falar que eu intervalava, tá? Entre as aulas eu dava um intervalinho de 10 minutos, comia alguma coisa, tomava água, ia ao banheiro. Mas no almoço, cara, come mesmo, sabe? Não vai ficar comendo vendo aula, comendo vendo um módulo de revisão. Você vou revisar a história geral. Todo almoço eu vou ver um capítulo de história. Até o Enem eu ver tudo. Vai ver tudo e vai ver tudo mal feito. Vai comer, cara, descansa. Dava um cochilinho, dormia ali uns 20 minutinhos, não dormia mais que isso, porque senão eu acordava muito cansado, acordava às 11, não me fazia bem, então cochilava ali cerca de 20 minutos. E quando acordava eu tava voando, velho. Tava voando à disposição, porque esse power nap, ele essa cochiladinha ela é muito poderosa para restaurar a energia em você. Aí o que eu fazia? Tomava uma xicrinha de café, porque era cerca de 1h da tarde mais ou menos, então podia tomar café ainda. Não é legal você tomar cafeína depois das 3 horas da tarde, porque senão você vai ferrar seu sono. Você vai acordar no outro dia mais cansado do que descansado. Ia voltar para os estudos no período da tarde. Nos estudos do período da tarde, eu fazia as questões referentes às aulas que eu vi na parte da manhã, na mesma sequência. A primeira aula, sei lá, eu vi física, então eu fazia as questões de física. Segunda aula, eu vi química na parte da manhã, então eu fazia as questões de química. Beleza. Fazia isso. Quantas questões? Quantas davam no tempo delimitado? Eu fazia blocos de 45 minutos de questões. Então tinha matéria que eu fazia 10 questões, tinha matéria que eu fazia 30, depende, né? Eu me pautava justamente pelo tempo e absorvia ali das questões que eu passava o máximo possível de conteúdo. Depois disso, eu fazia uma mini revisão dos meus erros, né? Então eu acabava de fazer as questões ali, ia corrigindo, né? Corrigia. E depois que eu acabava todas as questões, ou seja, acabava o tempo de estudo, eu parava para refletir todas as questões que eu errei. Então eu lembrava dos erros que eu tinha cometido, do como que eu acertei e de como que essa informação estava descrita na aula pelo professor. Então eu tinha um terceiro contato com a matéria. Primeiro com a aula, segundo contato fazendo aquela breve revisão da aula, quarto contato, né? Porque terceiro contato fazendo a questão e quarto contato vendo meu erro e relacionando como que o professor passou essa informação na aula. Então ali no dia eu já tinha 4 contatos com a matéria. Fazia isso para todas as questões e encaixava aqui também um outro bloco de revisão de outro conteúdo, né? Então eu via 3 aulas no dia, fazia 3 blocos de questões no período da tarde, um bloco de revisão no período da tarde, um bloco de revisão no período da manhã. Geralmente quando que eu fazia isso, dava ali cerca já de 7 horas da noite mais ou menos, e era o horário que eu parava de estudar. E comia alguma coisa, óbvio que eu intervalava também entre os blocos do período da tarde, né, para comer alguma coisa, mas dava 7 horas ali, 7h10, se eu demorasse muito 7h30. Parava, ia
relaxar um pouco, comia alguma coisa e ia pra academia. Eu nunca dormi mal treinando à noite. É óbvio que eu não tomava pré-treino antes de treinar, porque senão eu não ia conseguir dormir direito. Mas eu tenho um amigo, por exemplo, que se ele treinava à noite, o cara não conseguia dormir, sabe? Então ele treinava na parte da manhã. Então é um processo muito de avaliação própria. Pra mim, tudo bem. Na verdade, eu até chegava em casa mais cansado ainda, só tomava um banho, jantava e dormia, mas dormia bem mesmo, sabe? E ia treinar. E o treinar, pra mim, diariamente, cara, era um alívio, sabe? Se eu não tivesse feito uma atividade física durante a minha semana, nossa, eu teria surtado ali em maio, cara. Teria parado de estudar mesmo, de cansaço, porque era onde que eu descansava, onde que eu treinava ali 1h30, 1 hora, e chegava em casa renovado. Pra mim era a melhor coisa do mundo. Quando eu, sei lá, não tava com um saco pra ir pra academia, eu ia correr. E pra mim era a melhor coisa, eu colocava um Eminem no fone de ouvido, velho, saía correndo aí, ó, que nem o Rock Balboa. E ia firme demais, voltava assim, voando, e no outro dia eu acordava com muito mais disposição do que se eu não tivesse treinado no dia, sabe? Isso foi uma coisa muito doida, porque tem gente que acha que tem que se abdicar de tudo para treinar. Para treinar não, para estudar para o vestibular. E comigo não foi assim, é uma coisa que eu falei no meu último vídeo também, né? Mas o exercício físico me ajudou muito, muito mesmo. E se para você é prazeroso treinar, não se abdique disso. E se para você não é prazeroso treinar, continua treinando, cara, porque o treino vai fazer muito bem para você. O treino ele induz, por exemplo, a neuroplasticidade no seu cérebro. Então você fica mais inteligente quando você está estudando para o vestibular. Se você vai para academia, se você vai correr, não precisa virar um strongman, sabe? Meia hora de treino, 40 minutos de treino que você encaixa ali 3 vezes por semana, uma caminhada que você faz com o seu cachorro, tá ótimo, tá entendendo? Você não precisa virar atleta de triatlo, mas se exercite. Coma bem, isso vai justamente influenciar no seu sono, no seu processo de retenção de conhecimento, na sua saúde mental, que muita gente esquece, né? E só estuda, chega no fim do ano, vai fazer ENEM, fazer algum vestibular, tá completamente desgastado, tem conhecimento, mas não consegue aplicar porque tá saúde mental afetada, não tá dormindo bem, enfim, sabe? Tenha equilíbrio, não acho que você tem que dar all-in só no processo vestibular. Tem gente que faz e dá certo, tem gente que faz e não dá certo. Se conheça. Me empolguei um pouco, mas enfim, era essa a minha rotina. Não passei aqui, estudava das 7h30 até as 8h30, depois descansava 10 minutinhos, voltava 8h40. Não, isso não interessa, isso é um processo muito subjetivo seu. O que interessa mesmo é a lição por trás de tudo isso. É que para você ser aprovado, você não precisa ter uma rotina extraordinariamente diferente. O que realmente vai te carregar para aprovação, cara, vai ser não desistir na primeira adversidade. Vai ser justamente encarar os estudos de uma forma séria, de uma forma em que você tenha motivação para estudar. E ter motivação para estudar não é estar feliz, é você ver sentido no processo de estudar. É ver que o estudo ele não é limitado ao processo do vestibular, né? É ver que justamente o estudo tem que ser parte de você para que você seja aprovado. A excelência é um hábito, dizia Aristóteles. É super normal que nesse ano você passe por estresse, que você passe por medo de ser aprovado. E aqui tá uma coisa muito interessante também. O medo de ser aprovado, ele não é ruim, cara. Desde que você controle, porque o medo de você saber se vai ser aprovado ou não, ele vai te forçar a estudar muito bem. Ele vai te forçar a ver outras alternativas para você sanar os seus problemas. Me ajudou a enxergar na meditação um auxílio para controlar meus pensamentos, me ajudou a ver que o exercício físico era fundamental na minha vida e por isso eu não poderia abdicar, me ajudou a pesquisar novas formas de estudo, vai te induzir a ver esse vídeo aqui e com toda certeza, cara, se você estiver firme nesse processo, nessa trajetória, você vai conseguir ser aprovado, sabe? É só questão de tempo, mas tenha muita seriedade nos estudos, tenha muita persistência, crie uma rotina sua e vá mudando. Não ache que sua rotina tem que ser fixa. Por exemplo, revisões. É super normal que no fim do ano, próximo da prova, você faça muito mais revisões do que agora no começo do ano. E não tem nada de errado nisso, sabe? É normal que a sua rotina mude, que sua disposição também mude, então saiba a hora de descansar. Eu esqueci uma coisa aqui, né? Fim de semana, fazer simulado, pelo amor de Deus, fazia simulado de sábado e depois do simulado descansava um pouquinho, fazia muitas revisões, ainda assim fazia mais questões, eu tinha o gás para isso. Domingo eu estudava só na parte da manhã e à tarde e à noite eu descansava, beleza? Então é isso, sabe? Não acha que o processo para ser aprovado é extraordinariamente diferente do que você imagina que seja. É muita repetição, é muita correção de erro, é muita força de vontade. Fechou? Esse vídeo não ficou nada cronológico, né? Conversei muito mais do que apresentei informações, mas esse é o intuito do canal, é passar aqui uma conversa franca com vocês. Mande nos comentários se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho que com toda certeza me ajuda muito e me ajuda também a produzir mais conteúdos para vocês. Abraço pessoal, bons estudos!